Em nome de Deus, dou para iniciar a sessão. Vou pedir ao primeiro secretário de exercício, o vereador Misaías, que faça a leitura das matérias constantes do expediente, por favor. E obrigado. Emenda ao projeto 008-2020, promovente vereador André dos Santos Braga, que dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante utilização de motocicleta e motonetas, denominados motofrete e de outras providências. Projeto 037-2020, promovente vereador Misaías Machado, dispõe sobre a disponibilização dos brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados. Projeto de lei 035-2020, promovente vereador Misaías Machado, dispõe sobre a fixação de cartazes nos condomínios com informações sobre atendimento à mulher em situação de violência durante o período de isolamento social. Projeto de lei 038-2020, promovente vereador Rodrigo Jorge Barros. Assunto: autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder com a sanção do espaço para instalação de Conselho Regional de Despachante Documentalista no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do município de Rio das Ostras. Processo 1317-2019, requerente TCE-RJ, assunto ofício 29773-2019. Processo 1316-2019, requerente TCE, assunto ofício 29779 de 2019, as duas são do exercício de 2014, 2016 do prefeito Alcebiades Sabino dos Santos. Indicação 142 de 2020, promovente vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Assunto: indica o excelentíssimo subprefeito municipal que realize com maior urgência possível a revisão do Código de Zoneamento a fim de promover os investimentos na cidade. Indicação 041 de 2020, promovente vereador Misaías Machado, indica o excelentíssimo subprefeito municipal que seja construída uma área de lazer na praça da rua Menino Jesus de Praga, entre os números 337 e 341, Village, utilizando o valor destinado através da emenda impositiva 024/2019. Indicação 040/2020, promovente vereador Misaías Machado. Assunto: indica o excelentíssimo subprefeito municipal Marcelino Carlos Dias Borba que seja construída uma área de lazer na praça Rua das Camélias, no bairro Âncora, utilizando o valor destinado através da emenda impositiva 026/2018. Indicação 039/2020, promovente vereador André dos Santos Braga. Assunto: indica o excelentíssimo subprefeito municipal que seja construída uma praça na rua João Luiz Lopes Soares e a rua Vinícius de Moraes, no bairro Jardim Campomar, reforçando a indicação 586/2017. Indicação 038/2020, promovente vereador Paulo Fernando Carvalho Gomes. Assunto: indica o excelentíssimo subprefeito municipal que seja estudado junto à Secretaria de Segurança o aumento do patrulhamento da Polícia Militar e Guarda Civis na Estrada do Contorno. Requerimento 031/2020, promovente vereador Marcel Gonçalves Jesus Nascimento. Assunto: requer ao chefe do Poder Executivo que encaminhe cópia de todos os processos administrativos relacionados à obra realizada na praia Orla do Bricó, inclusive com o devido andamento do SALE, em especial o processo administrativo 20504/2018. Moção de congratulações e aplausos 014/2020, promovente vereador Paulo Fernando Carvalho. Assunto: moção de congratulações e aplausos. Ao término da matéria, grande expediente, eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso secretário de Obras e Serviço Público, o nosso secretário Daniel. Mas eu não estou entendendo muitas coisas que estão acontecendo na secretaria, quando a gente faz algumas indicações aqui, alguns pedidos para a população de Rio das Ostras, e a gente não é atendido. Gosto muito do meu amigo Daniel, secretário, mas isso é uma falta de respeito. O vereador não está pedindo nada para ele, está pedindo para a comunidade. Muito obrigado. Vou pedir aqui o primeiro secretário fazer a leitura da matéria, por favor. Emenda ao projeto de lei 008/2020, promovente vereador André dos Santos Braga, que dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonetas, denominados motofrete e de outras providências. A Câmara Municipal do Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, aprovou o excelentíssimo senhor prefeito sancionando o seguinte. Artigo 1º. Fica alterado o projeto de lei 008/2020 e os artigos seguintes, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo único. A pessoa natural jurídica que emprega ou firmar contrato prestação continuada de serviço como condutor de motofrete e
é responsável e solidário pelo descumprimento das normas relacionadas ao exercício dessa atividade, bem como as penalidades previstas nessa lei, constituindo ainda infração a esta lei. Inciso 1º, emprega ou manter contrato de prestação continuada de serviço com o condutor de motofrete inabilitado legalmente nos termos dessa lei. Inciso 2º, fornecer, admitir o uso de motocicleta ou motonetas para transporte remunerados de mercadorias ou que esteja em desconformidade com as exigências desta lei. Parágrafo 7º, veículo compatível, placa cinza ou Mercosul. Inciso 5º, ter no máximo 20 anos de fabricação para que o cadastro até 12 meses no início da vigência dessa lei e de 15 anos da fabricação para que se ingresse após 12 meses no início da vigência dessa lei. Inciso 7º, pagar taxa de vistoria no valor de 10 UFIR. Inciso 10º, possuir identificação alfabética ou numerada padrão 700 versus 200, visível para identificação, colocação de grelhas ou de sindicar ou baús em eventos, mochilas e outras, nas entregas, com decorrência para adaptação das exigências no prazo final, a ser fornecido pelo SECTRAN. Artigo 16. Os condutores autônomos, pessoas físicas, bem como as empresas, pessoas jurídicas, já em atividade que se ingressarem em atividade, terão no prazo de 1 ano para reajustar os termos da presente lei. Artigo 7º-A. Aos maiores de 18 anos e os menores de 21 anos, que fica garantida a prestação de serviço nos mesmos termos dessa lei por meio de bicicleta. Artigo 17b. Os prestadores de serviço regulamentados nessa lei ficará garantida a integridade do recebimento da taxa de entrega sem prejuízo do cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis ou de contratação autônoma. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Moreira Jorge. Pois é, boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu estou falando há 3 semanas que eu tenho um projeto de lei na casa que foi lido. O meu projeto se dá para regulamentar essa atividade. Então, o intuito do meu projeto de lei é esse. Peço a Deus aí que a gente consiga juntar os dois e fazer um projeto de lei a contento para a classe. Tá bom? Obrigado. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Misaías. Senhor presidente, só como vou fazer a próxima leitura aqui, eu vi o projeto do vereador Betinho, que é o 030, que ele tem duplicidade com o projeto de lei do prefeito. É uma questão de ordem. Como o vereador, os vereadores sentaram com a classe e com as emendas, no caso a classe se sente atendida, uma questão de hierarquia, eu retiro o projeto de lei e segue um só, por favor. Presidente. Com a palavra, o vereador Maciel. Senhor presidente, vereadores, assistência, pessoal de casa, boa noite. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Alberto Moreira Jorge pela humildade de retirar o projeto de lei, mas com todo respeito à categoria, talvez o projeto do vereador tenha algo a acrescentar para esta categoria que talvez esteja passando despercebido. Então, acho que um dia mais, um dia menos, ou interromper a sessão por alguns minutos para atender a categoria, eu acho que seria excelente para verificarmos o projeto do vereador Betinho e fazermos a emenda. Conforme foi dito aqui por mim, pelo vereador Braga, nós discutimos, exaurimos todas as discussões com a classe de motoboy e, na verdade, nós só estamos cumprindo aqui uma determinação, uma lei federal. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alain Machado. Senhores vereadores, assistência, uma boa noite. Quero parabenizar aqui também o vereador Betinho. Se for também uma intenção de querer acrescentar aqui mais coisas junto com a categoria, eu também me coloco à disposição de um outro momento. Segue o do prefeito e pode retirar o meu, senhor presidente, já que a classe, mais uma vez repetindo, já que está contento com a classe. Então, vou pedir aqui o primeiro secretário fazer chamada para a gente votar a emenda. Projeto de lei 08/2020. Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes. Favorável.
Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Favorável à emenda. A emenda ao projeto 008. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador Alan Gonçalves Machado. Votando a emenda, né? Favorável. Vereador André dos Santos Braga. Favorável. Vereador Carlos Alberto Machado dos Santos. Favorável. Vereador Marcial Gonçalves de Jesus Nascimento. Mais uma vez, parabenizando o vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador Misaís da Silva Machado, favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Favorável. Aprovada a emenda ao projeto de lei número 08/2020. O projeto de lei 008/2020 dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonetas, denominados motofrete, e de outras providências. Voto com prazer e com a certeza de que vamos estar regulamentando uma lei federal e dando dignidade para vocês que são motoboy em nossa cidade. Quero parabenizar o prefeito Marcelino por ter enviado esse projeto para essa casa. Com a palavra, vereador Vanderlan Moraes da Senhor Hora. presidente, assistência, só colaborando com as palavras do vereador Maciel, mas quero parabenizar ao prefeito Marcelino, também o vereador Braga, junto com o vereador Rodrigo, as emendas feitas para atender a categoria. Parabéns a todos, voto favorável com louvor nesse projeto. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Presidente, vereadores e assistência que estão em casa, boa noite. Quero aqui parabenizar também o prefeito pelo projeto, aqui é o Braga, o Rodrigo pela emenda, e também ao Derlan, muito obrigado a vocês, parabéns pelo motoboy, parabéns pelo prefeito e para quem fez as emendas do projeto também, muito obrigado. Com a palavra, vereador Braga. Então eu estou aqui parabenizando a sua atitude, Júnior, e os seus amigos, que vocês realmente defenderam a classe, trouxeram para essa casa a discussão, e pode ter certeza que hoje nós estamos votando aqui e eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar. E após isso é mérito de vocês. Então eu voto favorável. Com a palavra, vereador Alberto Moreira Jorge. Eu, mais uma vez, me coloco favorável à indicação ao projeto de lei. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Misaías. Senhor presidente, como a gente tem lido o projeto, e fico feliz de fazer parte da Comissão de Transporte de Acessibilidade do nosso município, e ver um projeto bem elaborado, que veio do Poder Executivo, e até mesmo o que faltou foi feito, será feita aqui as emendas que foi anteriormente aprovada por nós ao projeto 008. Em discussão, não havendo mais discussão, eu pedi aqui o primeiro secretário para chamar de seus vereadores. Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes. Favorável. Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Voto favorável com louvor para a regulamentação dessa classe de motoboy em nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável com louvor. Vereador Alan Gonçalves. Favorável. Vereador André dos Santos Braga. Favorável com louvor. Vereador Carlos Roberto Machado. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Só fortalecendo o que o vereador me antecedeu, presidente, voto favorável com louvor, né, mas com certeza acredito eu que vai ser vetado pelo Executivo pela inconstitucionalidade da emenda, desse artigo. Mas eu tenho certeza que o resto vai ser lá promulgado pelo prefeito, sim. Parabéns pela categoria. Foi aprovado o projeto de lei número 08/2020, já emendado. Vou pedir aqui o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 032. O projeto de lei 032/2020 emenda estabelece as igrejas e os templos religiosos como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia. Vereador autor Maciel Gonçalves de Jesus Nascimento e vereador Misaís da Silva Machado. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Então, acho de uma grande injustiça as igrejas estarem fechadas. Esse projeto de lei é necessário para que as pessoas sejam curadas através da fé e que os padres, pastores e pessoas de outras denominação religiosa possam aí estar fazendo o seu trabalho como sempre fizeram. Desta forma, eu peço o voto de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Alberto Moreira Jorge. Senhor presidente, vou votar favorável. Com a palavra, vereador Vanderlan Moraes da Hora. Senhor presidente, assistência, demais vereadores, quero parabenizar o vereador Maciel junto com o vereador Misaías e quero também me oferecer, assinar se assim o vereador me permitisse. Voto favorável com louvor nesse projeto.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, vereadores, assistência, novamente, boa noite. E nós vamos votar favorável aqui. Presidente, está me ouvindo? Com a palavra, vereador Carlos Afonso. Eu queria falar sobre o tema, sobre a votação que está em curso. Confesso até que na primeira votação votei favorável, mas estou pouco à vontade. Acho que eu prefiro... Essa discussão precisava ser aprofundada mais. Eu prefiro até me abster dessa votação. Vou pedir aqui o primeiro secretário em exercício fazer chamar de seus vereadores para votação, por favor. Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes. Eu me abstenho. Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Favorável. Vereador Rodrigo ausente. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador Alan Gonçalves. Vereador Carlos Alberto Machado dos Santos. Favorável, com louvor. Vereador Marcial Gonçalves Gonçalves Nascimento. Favorável. Desculpa. Vereador Misaís da Silva Machado. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Favorável. Aprovado o projeto de lei 032 do vereador Braga. Desculpa, vereador Braga. Favorável. Estava faltando alguém. Aprovado o projeto de lei 032 de 2020 com abstenção do vereador presidente Carlos Afonso. O projeto de lei 031 de 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel e higienização das máquinas e outros atendimentos nos estabelecimentos bancários e similares. A Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições, aprovou o excelentíssimo senhor prefeito de sanção no seguinte. Artigo 1º. Os estabelecimentos bancários ou similares, bem como os locais onde haja caixa eletrônico com identificação biométrica, deverá disponibilizar recipiente abastecido com álcool em gel ou produto similar para higienização das mãos ou após o uso dos equipamentos. Artigo 2º. O recipiente contendo álcool em gel deverá estar em local visível e de fácil acesso, próximo aos equipamentos, devendo ser sinalizado com placas indicativas. Artigo 3º. Estabelecimento bancário ou similar deverão higienizar constantemente durante o período de funcionamento máquinas e outros atendimentos ou qualquer terminal que seja utilizado para a digitação de senha. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Não havendo discussão, vou pedir aqui o primeiro secretário fazer chamar de senhores vereadores. Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes. Favorável. Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Favorável. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador André dos Santos Braga. Vereador Carlos Alberto Machado dos Santos. Favorável. Vereador Marcial Gonçalves de Jesus Nascimento. Favorável. Vereador Misaís da Silva Machado. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Favorável. Aprovado o projeto de lei 031 de 2020. Está encerrada a sessão ordinária. Vamos passar para a extraordinária. Vou pedir aqui, não está iniciada a sessão extraordinária, vou pedir aqui para o primeiro secretário ler só o caput que já foi lido na íntegra com o projeto de lei 08 de 2020, já emendado. Projeto de lei 008 de 2020, promovente prefeito municipal. A emenda dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicleta e motonetes, denominado motofrete, de outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, vou pedir o primeiro secretário a chamar de senhores vereadores. Vereador Carlos Alberto Afonso Fernandes. Favorável. Vereador Robson Carlos de Oliveira Gomes. Favorável. Vereador Rodrigo Jorge Barros. Favorável. Vereador Alberto Moreira Jorge. Favorável. Vereador Carlos Roberto Machado dos Santos. Favorável. Vereador Marcial Gonçalves Jesus de Nascimento. Favorável. Vereador Misaís da Silva Machado. Favorável. Vereador Vanderlan Moraes da Hora. Favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 08 de 2020 do prefeito municipal já emendado. Pedir aqui para votar aqui, fazer a leitura. Prestação de conta do prefeito municipal Cebide Sabino dos Santos. Processo TCE 230.495.4/2015. Origem: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Prestação de contas, assunto prestação de conta do ordenador de despesa e do Tesouro, exercício 2014. Responsável: Alcebide Sabino dos Santos e Nelma Rodrigues Machado, tesoureira. Parecer prévio:
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunido nessa data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao dispositivo 1º do artigo 125 da Constituição Federal, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe a relatoria e o projeto parecer prévio do Conselho da relatora, aprovando, considerando as contas das Cortes, das contas dos termos do artigo 75 da Constituição Federal, 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela emenda constitucional 0491, responsabilidade pela fiscalização contábil, financeira e orçamento operacional e patrimônio município do Estado do Rio de Janeiro, considerando em plenário do Supremo Tribunal Federal, e ao apreciar o recurso extraordinário número 848.826 fixo, em tese segundo, apreciação das contas do prefeito, tendo as do governo, quanto as questões será exercida pela Câmara Municipal no exercício dos tribunais das contas competentes, cujo parecer prévio somente será de prevalecer a decisão de 2/3 dos vereadores. Certifico que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão plenária realizada nessa data, decidiu, por unanimidade, o acolhimento da defesa da emissão de parecer prévio favorável ao Executivo, ressalva determinada regularidade das contas da quitação plena ao responsável e arquivamento nos termos do voto do Conselho. Ok, um abraço, boa noite. Então está encerrada a extraordinária do dia. Está aqui o meu amigo Anderson recebendo aqui, o Anderson Burnier Bezerra da Silva, diretor do Tribunal de Ética do CRDD. Muito obrigado aí pela honra. Em nome do Conselho dos Despachantes Documentalistas do Estado do Rio de Janeiro, em nome de nossa presidente, doutora Elizabeth Bax, e do senhor Jean Carlos de Oliveira Gonçalves, titular do Tribunal de Ética Disciplinar, agradeço aos vereadores da Câmara Municipal de Rio das Ostras pela aprovação do projeto de lei número 31/2020, que dispõe sobre o exercício da profissão de despachante documentalista dos órgãos da administração pública municipal. Ainda vale a pena lembrar que a história de lutas do Conselho tem em sua história várias em nome de seus filiados e da população, que fica mais segura de ter os seus direitos respeitados quando atendida por um dos profissionais ligados a essa entidade. Gostaria também de salientar que nós, despachantes documentalistas, trabalhamos de forma correta e sempre em prol da população, desburocratizando o sistema, evitando o acúmulo de trabalho nos processos documentais amparados nas repartições. Dizendo assim, eu agradeço aos senhores e, como honra de poder estar aqui e do reconhecimento do nosso conselho na cidade inerente à população riostrense, nós vamos entregar os certificados de honra ao mérito